Olá, eu me chamo Eduardo, você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Espero que você tenha gostado da nossa primeira história, a Chave Mágica. Se você ainda não deu uma olhada, procure o nosso canal que você vai achar uma bela história. Tenho certeza que vai curtir muito. Hoje nós vamos para mais uma nova história, chamada Caridade ou Amor. Há uma colônia espiritual sobre a bela cidade de Olinda, em Pernambuco, onde numa tarde, parecida com a tarde de hoje, cheia de sol, um lindo dia, vários jovens se reuniram na expectativa de ouvir as palavras do insigne espírita José Herculano Pires, jornalista, escritor, filósofo, tradutor e divulgador da doutrina dos espíritos, desencarnado em 1979. Bom, uma colônia espiritual é um lugar onde os espíritos desencarnados, as pessoas morreram e os seus espíritos saíram, abandonaram seus corpos de carne e osso e foram se reunir no plano espiritual. E essa reunião se dá nas colônias espirituais. Herculano Pires estava sentado em um banco de concreto em forma de círculo, rodeado por um jardim. Ao lado dele estavam distribuídos os demais, vários jovens, jovens curiosos. Muito simpático, Herculano Pires perguntou aos presentes se algum deles desejava dar início à conversa, apontando um caminho a seguir. E um jovem magro de cabelos pretos, olhos muito negros, ergueu o braço. Herculano sorriu, pedindo que o rapaz se manifestasse. E o jovem não se fez de rogado. O jovem levantou lá e falou: a doutrina espírita prega que fora da caridade não há salvação. Porém, está escrito na Bíblia, em Efésios 2, 9 e 8, está escrito o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não veio de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Empolgado pela coragem do jovem que acabara de falar, um outro também ergueu a mão, outro jovem. E do mesmo jeito que fizera anteriormente, Herculano sorriu para ele, consentindo assim que se expressasse. O jovem levantou a mão e falou lá, Também está escrito na Bíblia, na carta do apóstolo Paulo de Tarso aos Coríntios, capítulo 13, versículo 3. Está escrito o seguinte: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Os outros jovens, que até então estavam calados, começaram a discutir entre si. Após meditar por um instante, Herculano começou a falar lentamente, e à medida que ele falava, os demais paravam o que faziam e passavam a escutá-lo em silêncio. Aí o Herculano falou o seguinte: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos, anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A esta altura, Herculano já tinha a atenção de todos. Então ele respirou fundo e prosseguiu com a voz cheia de entusiasmo: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vemos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber, e quando te vemos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vemos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste.
Passeando os olhos pelos rostos sérios, Herculano percebeu que era chegado o momento de colocar as coisas em seus devidos lugares. E com a voz carregada de emoção disparou: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, estrangeiro ou nu ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, versículos 31 a 46. O clima pesava após o fim da explanação de Herculano, quando um novo jovem com semblante carregado levantou o braço. Não compreendo. A salvação se dá pela fé, segundo o livro de Efésios. Contudo, se não fizer caridade, irei para o inferno, de acordo com o apóstolo Mateus. E se não aprender o amor, de nada adiantará eu ter feito caridade, porque a caridade sem amor, segundo Paulo, em nada se aproveita. Herculano olhava para o rapaz quando sentiu um toque no ombro. Voltou-se e, para o seu espanto, deu de cara com o largo sorriso de Dom Helder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife, defensor dos direitos humanos, pregador de uma igreja voltada para os pobres e a não violência, cujo desencarne se deu em 1999. Gostaria de responder ao jovem Herculano, se você me permitir. Herculano abriu caminho para Dom Helder, que fez um gesto para que os jovens prestassem atenção. E novamente o silêncio tomou conta da reunião, pois todos aguardavam que o padre católico tirasse da Bíblia Sagrada uma passagem que colocasse ponto final à discussão. Mas não foi o que aconteceu. Meus irmãos em Jesus, o Divino Amigo foi companheiro durante toda a minha vida. E com ele aprendi muitas coisas. E tem uma coisa que ele me ensinou, quando fazíamos a sopa para os pobres, que creio que vai acalmar-lhes o ânimo, pois, afinal de contas, nenhum de nós quer ir parar no inferno, não é verdade? Todas as atenções se voltaram para a simpática figura daquele que foi um dos fundadores da Conferência dos Bispos do Brasil. Não foi uma só vez que o Rabi me perguntou o que eu estava fazendo. Eu respondi a ele que estava servindo a sopa. Até que, incomodado com a pergunta que ele insistia em fazer, questionei-o se eu estava fazendo alguma coisa errada. E o Rabi me perguntou se, enquanto eu servia a sopa, eu procurava saber da pessoa que eu servia. Se eu perguntava se ela tinha família, se tinha algum interesse que nos aproximasse, assim como a música ou o time de futebol, eu respondi que não, mas que tentaria fazer com que o meu interesse naquele que eu servia fosse além de matar-lhe a fome da carne. Helder balançou a cabeça e riu um riso feliz. Jesus é assim mesmo, meus irmãos. Ele não fala tudo de uma vez, ele vai aos pouquinhos. E um dia ele voltou a me perguntar o que eu estava fazendo, e dessa vez nem me dei ao trabalho de dizer a ele que estava servindo a sopa. Fui logo procurando saber o que eu estava faltando eu fazer, o que estava faltando eu fazer. E ele me perguntou se durante o serviço da sopa, desde que nós dois havíamos começado a fazer esse serviço, se eu havia feito algum amigo, se eu havia me interessado sinceramente pela vida de quem eu servira, se aproveitar alguma oportunidade para costurar o laço do amor, que é sinônimo de cuidado com alguém que eu havia servido. Os meninos sentados ao redor do bom padre se olhavam admirados com a retórica de Dom Helder. Mas o melhor ainda estava por vir. Ele abriu um sorriso largo e mexeu os braços, como se pudesse abraçar todos os jovens que ali estavam com um único abraço. Pois é, meus jovens, caridade é quando você dá ao seu irmão que tem fome um prato de comida.
prato de sopa. Caridade com amor é quando você dá ao irmão que tem fome um prato de sopa bem quentinha. Todos se entreolhavam, como se concordassem e procurassem no rosto do outro a mesma concordância com o ensinamento, quando então Noelder concluiu. A sopa mata a fome do corpo, mas a sopa quentinha, acompanhada de um dedo de prosa, de um sorriso, de uma palavra de interesse, além de matar a fome daquele que padece da fome do corpo, mata também a fome de amor daquele que é servido e também daquele que serve a sopa. Portanto, a caridade abre a porta do céu da consciência tranquila, mas só amando se vive o paraíso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima história, até a próxima boa história.